Olá, vamos agora para a correção das aulas de 14 e 15 14 e 16 de julho, ok? Então, são a terça e a quinta da semana passada. As aulas do ler e escrever eu já não faço gabarito porque ela já vai fazendo, já vai corrigindo com vocês ali, ela já passa as respostas, tá bom? As aulas foram bem tranquilas essa semana, não tinha muito problema. Só um pouquinho na pontuação. Nós tínhamos dois textinhos, né, e a interpretação deles. Então, podemos entender que ao final da história a vaca mocha. Alternativa C, comia os sabugos porque fazia parte de sua alimentação. Enumere as informações abaixo na ordem que elas ocorreram no texto. Então, é para ter ficado 3, 1, 4, 2, 5. Narizinho e o príncipe iam caminhando de braços dados pelo sítio. Depois, Narizinho e o príncipe estavam sentados na grama esperando Emília. Depois, o príncipe diz que a vaca mocha comeu os pais viscondes de Sabugosa. Depois, Narizinho diz sobre a experiência de Pedrinho com minhocas no coxo da vaca mocha. E por último, a vaca mocha cuspiu as minhocas com nojo. Então, isso é para ver a sequência da história. O texto encontra-se em discurso indireto ou direto. Quando é direto, quando tem a presença de travessão. Indireto é quando alguém está contando a história. Então, esse texto ele se encontrava em discurso direto, pois tem a presença da fala dos personagens, né? A vaca mocha ia explicando: a menina é a senhora mais importante aqui no sítio, depois da vovó e da tia Anastácia. Mas como então devorou o pai e a mãe? Então, um está falando com o outro diretamente. Então, discurso direto. Ok? No texto 2, nós tínhamos uma fábula do rato do mato e o rato da cidade. O problema do rato do mato terminou quando ele decidiu voltar para o mato. Como você explicaria o que a moral da história quer dizer? Poderia colocar com as palavras de vocês, mas a ideia é que vale mais viver um pouco do que ter fatura e estar morto, né? É melhor viver com pouco na tranquilidade do que com muito na angústia, qualquer coisa nesse sentido. Na frase, perfeito, prefiro minhas raízes e ervas na calma às suas comidas. Então quer dizer o quê? Está se referindo à comida do rato. Poderia ser trocado por do que suas comidas, em vez de que, em vez de suas comidas, e assim por diante. Reconte a história da aula de hoje, das histórias da aula de hoje. Então, essas atividades de reconto, de leitura em voz alta, são habilidades que estavam específicas no nosso bimestre, que nós estamos cumprindo elas dessa forma, ok? Então, quando é reconto, é para vocês lerem e contar com as palavras de vocês a história. Quando é leitura em voz alta, vocês pegam o texto e leem em voz alta. Isso para que serve? Para trabalhar a oralidade, para você trabalhar a pontuação. E quando eu reconto, para trabalhar o seu raciocínio lógico, né? Como que seria, como que eu poderia explicar? A sequência de fatos, essa organização de ideias. É isso que é para trabalhar nessas habilidades. Então não adianta recontar, começar, ela tinha comido os pais do Visconde, depois aconteceu outra coisa. Não. É naquela sequência daquele primeiro exercício lá. Primeiro uma coisa, depois outra, na ordem cronológica dos fatos. Tem que se atentar a isso na hora do reconto. A ordem dos fatos, a ordem que eles ocorrem. Essa é a habilidade. Por quê? Você trabalhando essa habilidade, você consegue desenvolver o fato de você organizar as suas ideias na hora de escrever a sua história. E elas não ficam confusas. Então, é uma habilidade muito importante. E a leitura em voz alta, porque você trabalha a pontuação e tudo mais.
Já na aula do dia 16 era exatamente esse trabalho de pontuação que nós íamos trabalhar. Nós temos um texto aqui, né? Que na sala de aula normalmente eu falava que vocês engatam a quinta para escrever, porque ele fica. Todo mundo sabe que o gambá é um bicho muito fedorento, mas o fedor é um jeito que o gambá arranjou de espantar os bichos que poderiam atacá-lo. Além do cheiro, ele tem outra manha quando percebe o perigo, se finge de morto, né? Que normalmente é o jeito que vocês escrevem. Como eu digo, engatam a quinta e vão embora com a ideia, né? Esquece de vírgula, de ponto final, de parágrafo, né? E tudo mais. Então, era para organizar o texto. Como que nós desenvolvemos isso? Somente com muita leitura, né? Existem algumas regrinhas, né? A gente fala, né? Além do cheiro, ele tem outra manha quando percebe o perigo. Se finge de morto. Então percebam que é a mesma ideia, mas você põe uma vírgula ali porque são tempos dentro da frase, né? Além do cheiro, então fora o cheiro, é uma ideia, vírgula. Ele tem uma outra manha quando percebe o perigo, vírgula, se finge de morto. Então está explicando aquele período anterior. Mas o fedor é um jeito que o gambá arranjou de espantar os outros bichos que poderiam atacá-lo. Então, o que poderiam atacá-lo é um complemento que está se dando à frase anterior. Então, tem vírgula. E assim por diante, tá bom? Então, quando vocês leem em voz alta, obedeçam essa pausa da vírgula, obedeçam o ponto final. Vocês vão começar a perceber o sentido delas. Vocês percebendo o sentido delas, vocês conseguem entender na hora o porquê ela está ali e conseguem começar a colocar no texto de vocês. Por isso que eu falo que é somente a leitura, mas também não é uma leitura engatada na quinta, tem que ser uma leitura obedecendo a pontuação dela, certo? Por isso que é importante essa leitura em voz alta. Por isso é uma habilidade que nós precisamos desenvolver. Depois nós tínhamos outro diálogo. Aliás, outro texto que era um diálogo, só que ele estava sem pontuação. Paulo encontrou Renata na rua e perguntou: Vamos ao parque de diversão comigo? Muito triste, Renata respondeu: Não irei, meu pai está sem dinheiro. Percebem? Dá para entender? Dá. Sem muito sentido, né? Com pontuação fica muito melhor. Paulo encontrou Renata na rua e perguntou: Vamos ao parque de diversão comigo? Muito triste, Renata respondeu: Não irei, meu pai está sem dinheiro. Mas eu estou te convidando e vou pagar um passaporte do parque para você. Renata, muito feliz, respondeu: Muito obrigada, você é uma amigona. Então percebam que a emoção, né? Muitas informações do texto se encontram na pontuação, que fica sem graça sem ela. Então, por isso é importante prestar atenção nela quando se lê. E também outra coisa que acontece muito no texto de vocês é o e daí, 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 daí. E daí ele foi lá, e daí aconteceu tal coisa, e daí tal coisa. Não pode, né? Isso aí já é um texto muito infantil. Então precisa se perceber, nós trabalhamos muitas conjunções, né? Advérbios de tempo, advérbios de modo, várias, né? Por isso que eu falei, né? Nesse momento é importante se guardar muito bem aquelas aulas, reler elas de vez em quando. Pode ter ficado dúvida porque nós estamos de forma remota? Pode. Mas o importante é você saber o que é uma conjunção, saber o que é uma preposição, saber o que é um advérbio, quais são eles. A hora que você começa a praticar a leitura, você começa a entender por que eles são importantes e como empregá-los. Ok? Aqui é um exemplo disso. É nessa hora que você, sabendo, né, daquele banco de palavrinhas que se tinha lá na ortografia, que você tira o daí, que você já colocou uma vez, e troca por uma outra que dá o mesmo sentido, que liga uma frase na outra. Um grande touro passeava pela margem de um rio. A rã ficou com muita inveja do seu tamanho e de sua força. Então, começou a inchar, fazendo enorme esforço, para tentar ficar tão grande quanto o touro. Perguntou às companheiras do riacho se já estava do tamanho do touro. Elas responderam que não. A rã tornou-se a inchar e inchar,
mas ainda assim não alcançou o tamanho do touro. Pela terceira vez, a rã tentou inchar, mas fez isso com tanta força que acabou explodindo por culpa de tanta inveja. Então percebam que a vírgula, né, às vezes se faz necessário, uma palavra, né, se faz necessário, e é para isso que ela serve, ok? Então é por isso que nós precisamos praticar a leitura, praticar a escrita, reler o que se escreve, que eu sempre falo para vocês, que daí a hora que eu chamo vocês, vocês nem entendem o que vocês mesmos escreveram. Porque a gente precisa escrever, ler, ver se faz sentido, ok? Beijo para vocês, até a próxima.